Amém? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as suas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem crente, e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje começamos ou concluímos uma série de estudos sobre as 7 igrejas. E traremos uma reflexão de forma expositiva sobre a carta de Jesus à igreja de Laodiceia. E vamos começar a trazer uma reflexão sobre esta carta à igreja de Laodiceia, que com certeza o seu aspecto se manifesta nas demais 6 igrejas que foram enviadas as 6 cartas de Jesus. Laodiceia é o destino da última carta, que diferente das outras igrejas, não recebe nenhum elogio, não recebe nenhum louvor, não recebe nenhum reconhecimento de honra do Senhor. A cidade de Laodiceia situava à margem do rio Lico e ficava na junção ou na encruzilhada de 3 estradas imperiais que atravessavam toda a Ásia Menor. Fator este que contribuiu para o forte desenvolvimento econômico daquela cidade. Laodiceia foi fundada pelo rei Seleucida Antíoco II,
o famoso Teus, e recebeu seu nome em honra de sua esposa Leodice. Nos dias de João, a cidade de Laodiceia era o centro comercial próspero, que se especializava, como outras cidades enviadas a carta em malhas de lã. Ela ficava a poucos quilômetros das cidades de Colossos e Herápolis. Era uma cidade que era um centro clínico regional, aonde tinha os mais especialistas, ou os mais avançados especialistas oftalmológicos, aonde se vendia e se fabricava nos laboratórios mais requintados os colírios receitados pelos médicos. Uma cidade procurada pelas suas fontes termais. Pessoas que sofriam de algum problema nos nervos, bem como nas suas juntas articulações, eram recomendados a irem a Laodiceia e mergulhavam, pagavam um tempo dentro das suas fontes termais de águas mornas para serem tratados. Uma cidade de uma influência grande para a sua região. Mas deparamos com uma igreja que, em vez de transformar, em vez de influenciar a cidade, a igreja tinha se resignado, conformado, admitido a viver de acordo com as ofertas mundanas da cidade. A igreja de Laodiceia, ela agia, ela pensava, a sua expectativa de igreja era como a cidade de Laodiceia. Para os crentes da igreja de Laodiceia, a prosperidade, a riqueza, os recursos adquiridos, era prova, era o que eles tinham de prova da aprovação divina, da forma ou modelo que eles viviam. E eu quero apresentar alguns fatos que somos sabedores sobre a cidade de Laodiceia, que tem tudo a ver e com certeza nos ajudarão a entender esta carta enviada por Jesus. Primeiro, ela era um centro bancário financeiro. As pessoas trabalhavam nas demais cidades e muitas vezes, para não depositar nestas cidades, eles utilizavam o banco financeiro de Laodiceia para assegurar as suas finanças. Era uma das cidades mais ricas no momento, lugar de muitos milionários. Em 61 anos depois de Cristo, foi devastada por um terremoto e reconstruída sem a ajuda do imperador romano. Os habitantes eram muito orgulhosos na sua riqueza. Eles não aceitavam
nenhuma ajuda externa para que as pessoas não viessem ter o controle financeiro daquela cidade. Pelo que você vê na carta, a cidade de Laodiceia era tão rica que ela se sentia em não ter necessidade de Deus, em não depender de Deus. O centro industrial, farmacológico daquela cidade produzia a mais requintada lã daquela época. Ela era orgulhosa da roupa que produzia. A aparência que ela apresentava era melhor do que a essência do que ela vivia. Ela se orgulhava pela forma de como ela se apresentava, pelas vestimentas de que ela tinha. Entendam as informações que eu estou dando. O centro médico de referência, além de uma escola de medicina famosíssima, fabricava ali 2 ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e para os olhos. O pó frígio utilizado para fabricar o colírio era o remédio mais importante produzido na cidade e era reconhecido em toda aquela região. Esse colírio, ele era exportado para todos os centros populosos do mundo. Na Europa, era se cobrado a origem dele, e quando era apresentado que era de Laodiceia, era recebido sem questionamento. Era o centro de águas térmicas. A região era famosa por 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Elas faziam o triângulo das buscas turísticas da época. Em Colossos ficavam as águas frias. Em Hierápolis havia fonte de águas quentes, que em seus recursos sobre o planalto, eles faziam canalização até chegar em Laodiceia pelos aquedutos. E em Laodiceia se oferecia as águas mornas. Tanto as águas quentes de Hierápolis, como as águas frias de Colossos, que abasteciam Laodiceia, eram terapêuticas. A igreja de Laodiceia não era acusada de imoralidade, como era acusada a igreja de Sardes, como foi acusada a igreja de Tiatira, como foi acusada a igreja de Pérgamo. A igreja de Laodiceia não foi acusada por idolatria, como foi acusada a igreja de Pérgamo. E não tampouco foi se identificado na carta qualquer acusação na igreja de Laodiceia de apostasia. A igreja estava livre disso, de imoralidade, de idolatria e de apostasia. De igual modo, não possuímos nenhum registro. Procurei, busquei, mergulhei de qualquer perseguição contra a igreja de Laodiceia. Era uma igreja aceitável, era uma igreja aplaudida, era uma igreja louvável no meio em que ela estava inserida. A terrível condenação apresentada
sobre a igreja de Laodiceia era o orgulho dos seus crentes e a autossatisfação dos seus líderes, do elemento pagão dentro da igreja, de modo que a sua comunhão com Cristo se enfraqueceu tragicamente, que não chegou a esfriar, ficou num estado de letargia que ficou cômoda. Eu vou dar um exemplo muito louco aqui, um exemplo rasteiro nordestino. Se você pegar uma rã e colocar numa água fria, ela vai se sacudir, se mover, até não ter mais forças. Se vou colocar uma rã numa água quente, ela vai pular e se mover até não ter mais força. Mas se colocar uma rã em uma água morna, ela não vai se mover, ela não vai pular, porque o ambiente é favorável. Sendo uma comparação grotesca, dura, eu quero dizer para você que assim estava a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela compreende um período que vem desde o ano 100. Alguns historiadores dizem que é de 1900. Não, vem desde o ano 100, na esfriagem da igreja de Éfeso, passando por todas as igrejas. E ela vai até quando, pastor? Até a segunda fase da vinda de Cristo. Ela vai até depois da grande tribulação. Você pode ter com isso que a gente vai estar conversando dentro desse texto. Até a segunda vinda de Cristo, até o período da revelação, passando pela grande tribulação. A igreja de Laodiceia, Jesus se apresenta como o Amém e a testemunha fiel. Apocalipse 3,14 diz: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha verdadeira, o princípio da criação. Amém para os mortais, para os cristãos, literalmente significa assim seja, mas o amém do amém significa assim é. Vocês estão comigo ou estão com medo? Assim é. Porque quem está dizendo amém, o escritor dos Hebreus no capítulo 13, o verso 8 diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não será eternamente, Ele é eternamente, porque quem será não é. Então é aquele que diz que é o amém, para nós é assim seja, mas para Ele é assim é. Amém ou amém? A igreja de Laodiceia recebe uma carta de alguém que sabe das coisas e que não pode ser questionado o que ele está dizendo. Ele diz: olha, o que está dizendo é um amém, que assim é. Quem está dizendo é o testemunho fiel. Não vai ser preciso eu colocar a mão em cima de Bíblia de ninguém. Não vai ser preciso eu botar a mão em cima de estatuto de ninguém. Não precisa botar a mão em cima de nada. Quem está dizendo é a fiel testemunha, ou a testemunha fiel, que conhece todas as coisas. Conhece todas as coisas. O princípio de todas as coisas. E ele diz, verso número 15 a 16:
Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quando eu era criança, que a gente comia algumas coisas que não caía bem, talvez não seja do tempo de muita gente aqui, mas é do tempo também de muita gente que está aqui. A mãe da gente pegava uma água e não deixava nem ela esquentar, botava para a gente beber uma tal de água morna. Quem já passou por isso? Engraçado que quando eu ia tomar essa água, eu dizia lá dentro do meu coração: a mamãe pensa que eu vou vomitar, mas eu não vou vomitar. E eu segurava, mas demorava pouco. A mamãe botava água, botava eu ficar sentado no batente da porta do quintal, de cabeça baixa. Eu disse: mamãe, você está forçando a barra. Além de me dar uma água morna, ainda manda eu ficar de cabeça baixa, sentado na porta do quintal. Não tem como não vomitar, não. Aí eu ficava assim, ó, na porta do quintal. Abaixa a tua boca, tu vai melar as coisas. Abaixa a tua boca. Meu amigo, vomitava. É nessa proposta que Jesus está dizendo. É nessa proposta. Vocês são tão mornos que não permanece muito tempo dentro de mim. A forma de vocês viverem não tem como permanecer em mim, porque não és frio e nem quente. Eu vou vomitar vocês. Vou vomitar vocês. A igreja é um indivíduo que perdeu seu vigor espiritual por ter se contaminado. O pecado não é como câncer, porque o câncer dói. O pecado não é como câncer, porque o câncer dói. O pecado não é como uma amputação forte, violenta, porque isso causa dor. A Bíblia sempre considera o pecado como uma lepra, como rancenias. Vai perdendo a sensibilidade, vai perdendo. Meu Deus, onde é que está meu dedo mindinho? Está da agorinha aqui, meu dedo mindinho. Não está mais meu dedo mindinho aqui. Onde é que está a cabeça do meu dedo? Meu Deus do céu, foi embora a cabeça do meu dedo. Vai perdendo, sem dores. Assim é o pecado. Leva você para um estado de letargia, de comodismo, de conformidade, que você está ali e não sente mais nada. Não sente nada. Vai sucumbindo você às forças, vai eliminando de você as forças. Vai tirando de você a alegria, o prazer, a satisfação. Davi sentiu isso. Quando Davi foi despertado, disse: Davi, o que se faz de um homem que tem um monte de ovelhas, e chega um amigo na casa dele, para ir, ele quer dar uma festa, olha para o quintal do vizinho, e pega a ovelha do que só tem um, e mata a ovelha, para fazer a festa do amigo. Davi, que tinha um senso de justiça aguçado, esse camarada precisa pagar 4 vezes, e precisa ser apedrejado em praça pública. Ele aplicou uma justiça. Quem é esse filho? Quem é ele? É tu, Davi, que tem um monte de mulher, e foi pegar a mulher de Urias. Davi não fez como muitos crentes fazem.
Aí a carne é fraca, ela estava banhando meus trampolinhos. Eu sou rei, você sabe, né? Não! Davi disse: sou eu mesmo. Sou eu mesmo. E ele mergulha diante de Deus em humilhação e arrependimento. E a primeira coisa que ele descobre é: dá-me de volta a alegria da tua salvação. Não retire de mim o teu espírito, me limpe com hisopo, tira a sujeirazinha lá de dentro. Eu sei que tu não vai deixar de me ouvir, porque um coração quebrantado e contrito tu não despreza. Tu não despreza. A primeira coisa que o pecado tira do cristão, do crente, é a sensibilidade espiritual. Contaminado com pecado, ele se recusa a ver, ele se recusa até se contemplar. A sua pessoa espiritual, ela é ofuscada no espelho da palavra. Jesus coloca da segunda forma, ou do seguinte jeito ou forma: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para quê? Servirá? É possível tornar salgado? Não. Ele será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve nada, para nada. Ser morno é viver como sal sem sabor. Ser morno é viver sem propósito espiritual. Ser morno é viver sem alvo principal, sem um alvo principal que é Cristo. Ser morno é viver sem entusiasmo por Deus. Ser morno é viver sem o prazer pelas coisas de Deus. Infelizmente, a mordidão é a marca do nosso tempo. Muitos, por não terem alvo, propósito e firmeza na palavra, anda seguindo qualquer vento de doutrina, qualquer instrutores da fé, qualquer pregadores de coach por aí. Uma chamada para ver o seu estado espiritual é o que nós vemos aqui. O estado de mordidão da igreja se dava pelo aspecto das águas termais da cidade. A igreja se encarnava a cidade. E ela levantava a cabeça e: ei, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Era uma igreja abastecida, era uma igreja que aparentemente diante da cidade não sentia falta de nada, era suprida. Era uma igreja que diante de tudo aquilo, para Deus,
era desgraçada, era miserável, era uma igreja pobre, era uma igreja cega, mesmo estando numa cidade com os melhores oftalmologistas e a melhor essência para o colírio. Era uma igreja nu, sendo uma igreja que ela produzia as melhores e mais finas lãs, os melhores e mais finos vestidos. Para Deus, essa aparência. Para Jesus, a aparência da igreja não refletia o seu interior espiritual. Não refletia. Ele apresenta uma oportunidade. Verso número 18: aconselho de mim, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírios para que veja. Eu quero cortar isso aqui ponto por ponto. Essas roupas, ou essas riquezas, esse ouro provado no fogo, que de mim compre ouro, está falando sobre valores espirituais. Valores espirituais. Eu quero dizer para você, meu irmão, não adianta a gente se apresentar de uma forma pujante. Nós temos os melhores vocais, as melhores bandas, os melhores pregadores, os mais requintados ministradores. Se estes não estiverem adornados com valores espirituais, com valores espirituais, isso é que interessa. Um dia o pastor Maurice Cerulho, antes de falecer, em uma das suas mensagens, ele pregando em um dos templos requintados de Manaus, ele disse: assim diz o Senhor, eis que o meu poder, a minha graça saradora, está inoperante pelas suas posturas orgulhosas e desvalores espirituais. Desvalores. O que nós temos como valor espiritual? O que é considerado para isso? São definidos como as normas de Deus, princípios ou padrões aceitáveis diante de Deus, e não somente mantidos por indivíduos. Nosso tesouro deve ser as coisas celestiais, os valores do reino de Deus. É esta a proposta. É esta a proposta de Deus. O que eu tenho defendido na Igreja de Deus Missionário desde quando começamos, essa proposta de estar todo mundo aqui embaixo, todo mundo do mesmo nível embaixo. O que é aceitável, considerável, titulado na igreja, são os que são chamados e vocacionados pela sua ordenação ministerial. Da porta da igreja, nós somos todos fazendo parte de uma só família e somos irmãos em Cristo Jesus nosso Senhor. Os valores são identificáveis aí. São esta postura que nós, os cristãos, precisamos ter em nós. Amém ou não amém? Não vamos confundir humildade com miséria. Não vamos confundir humildade com sujeira. A irmãzinha tão rasgadazinha, é humilde. Não, irmão, isso é desleixo, isso é sujeira. Não é essa humildade, não. Você pode ser limpo, cheiroso, bonito, penteado, organizadinho, e ser humilde. Humilde. Não é esta postura. Não. Porque os valores de Deus é diferente. Jesus disse assim: ei, aprendei de mim.
porque sou manso e humilde de coração. Não é de aparência, não. Tem pessoas que dizem, não olha nem para a gente. Não olha nem para a gente direito. Pisa no pé dele. Pisa no pé dela. Se for transmitir, vai só assim, pi, 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 pi. Acumule virtudes espirituais. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe da sua nudez. Virtudes são definidas como disposições constantes do Espírito, as quais, por esforço da vontade, inclinam à prática do bem. Nossa salvação deverá produzir em nós, através de nós, justiças, hábitos e práticas santificadas, pautadas pelas Escrituras, a palavra de Deus. Discernimento. Compre também colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Discernimento, visões espirituais. Como, pastor? Visão, irmão, é definida como sendo maneira de compreender, de perceber, de discernir situações. Nossa salvação deverá nos fazer enxergar o mundo com os olhos de Deus, com os olhos da fé. Por isso que Paulo fala em Romanos 1,17, diz, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Afinal de tudo, o que não provém da fé é pecado. Deveremos também enxergar as pessoas com os olhos da graça, da compaixão e da misericórdia de Deus, sempre trazendo em nós o discernimento espiritual. E uma pergunta que sempre me vem, como adquirir esses valores? Como adquirir essas virtudes? Como adquirir essas visões espirituais, pastor? Primeira coisa, tendo um coração rendido ao Senhor, tendo o coração submisso à palavra do Senhor, tendo o coração sensível à presença de Deus, tendo o coração voltado para a voz do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Em nossa vida, a repreensão e o castigo de quem ama. Deus castiga e repreende a quem ama, é o que ele está dizendo. O texto de Jesus está dizendo. O castigo de Jesus não é o castigo da destruição. A repreensão de Jesus não é a repreensão da condenação. O castigo de Jesus é o castigo da provação, não para levar à desaprovação. É para o fortalecer da fé. Vocês estão comigo ou estão com medo? Amém ou não amém? Sua advertência é um convite. E ele disse assim, ó, sê pois zeloso e arrepende-te. Esse zeloso, que está vinculado a uma palavra grega, quase que ciúmes, zelosos, quase que ciúme, mas zeloso nesse texto é atento, cuidadoso, vigilante, pronto. Ele diz, e arrepende-te. Um chamado ao arrependimento. A igreja estava cega, não enxergava a sua pobreza, não enxergava a sua nudez espiritual, e Deus para eles era apenas uma fonte de bênçãos materiais. Não é o que isso está acontecendo?
Estamos hoje com uma multidão, chamados religiosos, de shoppings espirituais, só buscam a Deus pelo que Ele tem, só buscam a Deus pelo que Ele pode dar, só buscam a Deus por causa das suas bênçãos. Amam a Deus somente porque Ele abençoa. Até as adorações estão mais ligadas ao homem, às suas necessidades, às suas carências, aos seus pedidos, e não para a essência de um Deus poderoso que quer a bênção, mas não quer o abençoador, quer a libertação, mas não quer o libertador, quer a provisão, mas não quer o provedor. Esse é o distanciar entre a essência e a aparência. Apesar do amor de Jesus pela igreja de Laodiceia, em dizer que Ele repreende e castiga a quem Ele ama, Ele não foi conivente, porque Jesus nunca será conivente com o pecado, com a mornidão e com a frieza espiritual. A carta aos Laodicenses não menciona nenhuma das dificuldades dentro da igreja que tinha nas outras, não, mas eles se deixaram se acomodar pela forma de vida dos que lhes cercavam. Viver no mundo e viver como o mundo é fatal. Jesus chegou até a interceder nessa proposta, em João 17:16. Não são do mundo, porque eu do mundo também não sou. Eu não te peço que tires do mundo, mas que os guardes do mal. Verso número 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e com ele comigo. Eu quero dizer para vocês que esta é a expressão mais dura, mais triste na carta à igreja de Laodiceia. Quando Jesus veio, no tempo do nascimento de Jesus, Deus tinha sido expulso do templo. Deus não estava no templo. Quando Jesus nasceu, Deus estava no deserto. João Batista ia ouvir Deus lá no deserto, ia pregar na cidade. João dizia assim: eu sou a voz do que clama no deserto. Alguém está clamando no deserto. Eu estou trazendo para vocês o que ele está clamando no deserto: endireitai os vossos caminhos, consertai as vossas veredas, arrependei-vos, porque vos é chegado, está vindo aí o reino dos céus. Para a carta de Laodiceia, Jesus está se apresentando com alguém que está fora da igreja. A igreja tem tudo, se mostra rica, se mostra abastada, de nada ter falta, mas Jesus está do lado de fora. Esse versículo não é para pecador, este versículo não é para incrédulo, porque isso já é fato.
Isso é para a igreja morna, isso é para crente morno. Ei! Jesus está fora do coração, Jesus está fora das suas celebrações, Jesus está fora dos seus cultos. Ele está batendo na porta dizendo: ei, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou fazer uma festa dentro. Ai, Deus, me traz uma dor, porque nós estamos vivendo uma geração de pessoas ditas cristãos e crentes, que julgamos por nós e aparência que elas estão cheios de Deus, mas Jesus está do lado de fora. Está do lado de fora. Isso tem sido uma marca triste para uma geração acomodada, uma geração de crentes negligentes, conformados, satisfeitos. Uma certa irmã diz assim para mim: pastor, eu já estou bem. Aí eu fiquei logo espantado. Já está bem de quê, mano? Eu já estou bem. Olha, já recebi mais ou menos 2 milagres de Jesus. Então, quando se pedir para me contar o testemunho, já tem 2 milagres de Jesus. Eu já aprendi mais ou menos uns versículos que já dá para me sair devagarzinho assim. Então, já estou bem. Tem pessoas que a sua vida espiritual e devocional e cristã não passam de páginas envelhecidas de um diário de vida que já se foi. Eu quero deixar uma palavra para a igreja. A proposta de Deus é que Jesus esteja do lado de dentro. É que Jesus esteja do lado de dentro. Quando Jesus está do lado de dentro, o pecado não fica. Quando Jesus está do lado de dentro, o problema não fica. A dificuldade interior não fica. A angústia não fica. Porque quem está do lado de dentro é a fonte de vida, a fonte de alegria. Uma vez, uma criançazinha testemunhando disso, perguntaram para ela, eu disse: como é que você vai enfrentar as tentações que chegarem à tua vida e ao teu coração? Ele disse que quando bater na porta do meu coração, eu vou falar para Jesus e atender a porta. Vocês estão me entendendo? Quando o diabo bater no meu coração, eu vou mandar Jesus atender a porta. E quando Jesus mostrar a cara dele, ele vai dizer assim: me desculpa, eu bati na porta errada. Jesus está ocupando a casa. Quem está comigo aqui? Jesus está ocupando a casa. Tem muita gente, meu irmão, olha para cá. Tem muita gente que até sente que Jesus foi convidado, a liberdade para Jesus estar em sua casa. Mas Jesus não pode passar da sala de estar. Jesus não pode visitar a cozinha. Jesus não pode visitar os quartos. Jesus não pode visitar os banheiros. Jesus não pode visitar a despensa da casa. As portas estão fechadas. Você limitou a ação de Jesus. Tem um corinho muito forte, que é aquele: você pode ajeitar
as coisas, você tem liberdade de ajeitar a casa. Eu quero dizer para você, Jesus só será um morador autêntico, poderoso, glorioso em tua vida, quando Ele tiver liberdade em todos os cantos da tua casa, as gavetas das tuas emoções serem controladas pela sua presença. Amém ou amém? A igreja de Laodiceia recebe uma das promessas lindas, promessa de governo. E ao que vencer, concederei que se assente comigo no seu trono, no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. A igreja de Laodiceia, quando eu falo que é uma igreja que vai passar pela grande tribulação, é porque Jesus está oferecendo que ela sente com ela no trono dele. Quando é que Jesus vai sentar no trono dele? No reino milenar. Puxa aí a ficha. Eu venci e sentei no trono com meu Pai. Se você vencer, você vai sentar comigo no meu trono. Quem está comigo aí? Esse trono é o trono de Davi. Este período, eu quero dizer para você, que não seja o nosso. Porque o que defendemos e acreditamos é no arrebatamento e fazemos parte da igreja de Filadélfia. Amém ou não amém? Todos nós queremos esse troféu. Mas a proposta é dado somente àqueles que vencerem. Hebreus capítulo 12, 13. Diz, portanto, estamos rodeados, 3 a 3, de uma tão grande nuvem de testemunha. Deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a vergonha, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono do Deus, de Pai. Considerai, pois, aquele que suportou estas tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. Nos mantenhamos firmes, olhando sempre para Cristo, o nosso alvo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Você crê nisso? Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe para todos sempre. Cadê o Timóteo? Viu o Timóteo por aqui? Timóteo vai cantar um hino e nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e oferta. Ninguém é